Eu gostaria, então, que vocês pudessem abrir ou me acompanhar no livro de 2 Reis. Nós vamos ler do capítulo 2, nós vamos ler versículo 9 a 11. 2 Reis, capítulo 2, 9 a 11. Diz assim, não abri. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedisse. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Então, aqui está a história do profeta Eliseu. Então, Eliseu, ele pediu ao profeta Elias, que ele andava com o profeta Elias falou para ele, Eliseu, o que você quer de mim antes que eu parta? E ele falou, eu quero porção dobrada. Mas tem uma história antes da gente chegar nesses versículos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Primeiro eu vou contar como se deu o chamado de Eliseu. Eu vou realmente compartilhar e depois nós vamos entrar ali. Então, o profeta Elias, ele estava caminhando, ele estava andando e ele encontrou Eliseu cuidando das suas juntas de boi. E ele olhou para Eliseu e ele sabia que Deus tinha chamado Eliseu. E ele pegou o seu manto, ele simplesmente jogou sobre Eliseu aquele manto, tomou de volta e Eliseu falou para o profeta, falou assim, deixe-me me despedir, beijar os meus pais e eu vou ter contigo. E aí o profeta Elias falou, vai e volta, porque já sabes o que eu te fiz. Então, Eliseu foi lá, se despediu dos pais, deixou tudo para trás, queimou literalmente os bois, porque ele deu para o povo comer e tal, e seguiu Elias. E ele foi servindo a Elias. E durante esses anos, ele acompanhou o profeta Elias, e eu acredito, isso não fala na Bíblia, a gente não acha, mas estudando e lendo algumas coisas, nós podemos perceber que, provavelmente, Eliseu estava junto com o profeta quando ele destruiu os profetas de Baal, quando ele viu o fogo passar e lamber, e ele foi ali aprendendo, junto com o profeta Elias, e o tempo foi passando. Só que durante essa caminhada, muitas vezes, Elias falava para Eliseu, Eliseu, Deus me mandou ir para Betel, fica aqui. E aí, Eliseu falava, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei ir e eu irei contigo. E Eliseu foi. E depois, Eliseu encontrou vários profetas, que andavam junto com os profetas do Senhor, e eles falavam assim, Eliseu, você não sabe que o seu mestre já vai ser levado? Por que você continua o seguindo? Fica aqui, deixa ele que continue o seu caminho. E ele falava, eu sei, mas calem-se e eu vou continuar. E esse foi o chamado de Eliseu até esse dia que nós lemos aqui, esses versículos de 2 Reis, capítulo 2 e 9. Então, nós podemos ver que, quando Elias chamou Eliseu, ele não deu grandes instruções, de como seria esse chamado. E nós podemos ver aqui na história que Eliseu, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina algumas coisas que nós devemos ter para sempre dentro do nosso coração, e isso deve realmente nos levar a viver aquilo que Deus tem para nós. Eu creio, como eu falei para vocês, eu creio que cada um de nós sentiu algo a primeira vez que você ouviu Jesus te chamar.
Eu acredito que a primeira vez que você falou sim, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, uma glória veio sobre você. Um sentimento que você não conhecia, algo dentro de você que te impulsionou a se posicionar e a falar sim, eis-me aqui, eu aceito como Senhor da minha vida. Então, Eliseu, ele tinha exatamente isso, ele sabia o que significava o manto de Elias sobre a vida dele. O manto fala de autoridade, fala sobre a glória de Deus. E quando Elias colocou sobre a vida de Eliseu aquele manto, ele não permaneceu com o manto sobre ele, mas Elias jogou o manto e tomou de volta. Então, imagina você, né? Se alguém vem e te dá alguma coisa que você quer muito e que você sabe que aquilo só vai fazer bem para você e daqui a pouco vem a mesma pessoa que te deu e fala assim, ó, mas agora não, tá? E toma de você. E assim foi o que aconteceu com Eliseu. Elias não falou para Eliseu, ô Eliseu, você a partir de hoje vai ser meu discípulo. A partir de hoje, você é um aprendiz de profeta. E é assim que as coisas acontecerão. Né? É assim? Não. Ele simplesmente jogou e falou. E Eliseu entendeu o chamado de Deus. Provavelmente, quando aquele manto tocou a cabeça de Eliseu, tocou o seu corpo, a glória de Deus deve ter inundado o interior dele. E ele deve ter sentido aquilo que eu e você já sentimos um dia, quando nós dissermos sim. E essa paixão, essa glória, isso que envolveu Eliseu, fez com que todos os dias da sua vida ele permanecesse no sim que ele falou. Só que Eliseu, algumas coisas na vida dele nos ensina, como, por exemplo, Eliseu não desprezou os pequenos começos. Porque quando Elias não deu grandes informações de como seria, né? Porque às vezes a gente fala assim, o Senhor está me chamando, mas eu não sei como começar. Eliseu também não sabia. Quer ver ali? Abra comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Então, aqui, realmente, é a vocação de Eliseu, o chamado. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Vamos ler o 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então, aqui nós temos duas coisas importantes nesse versículo. Primeiro diz, ele correu atrás de Elias. Então, Elias passou, jogou o manto, pegou de volta, e ele não ficou parado esperando para ver qual seria a atitude de Eliseu. Ele continuou. Então, Eliseu teve que perseguir Elias e falar, ei, só deixa eu me despedir dos meus pais e eu te sigo. E ele fez isso e ele entendeu na hora. Então, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para ir junto com o profeta. Só que ali, no último versículo que a gente leu, dizia o quê? Dizia, imediatamente Eliseu foi chamado de profeta? Imediatamente Eliseu se tornou discípulo de Elias? Não. Dizia assim, e ele o serviu. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui com Eliseu é que ele sabia, ele entendeu o significado do manto sobre a vida dele. Ele percebeu imediatamente o que aquela atitude do profeta estava
a dizer sobre a vida dele. O que estava o chamando, o que o estava o atraindo, e o que o estava o atraindo era a glória de Deus. Porque não foi o profeta Elias que fez esse chamado para Eliseu, mas foi o próprio Deus. E Eliseu entendeu que quem o chamou era Deus. E por isso ele se posicionou e correu atrás do profeta e falou: eu vou contigo. E ele não se importou de deixar para trás uma vida, um arado, os seus bois, a sua família. Porque ele não teve, como eu já falei aqui, nenhuma explicação de como se daria, de se seria fácil, se seria difícil a caminhada. Ele simplesmente entendeu quem o chamou. E ele passou anos carregando o manto de Elias. O chamado de Eliseu foi ali, então, em 1 Reis, no capítulo 19, e depois Eliseu só volta a aparecer lá em 2 Reis, no capítulo 2. Durante esse tempo todo, Eliseu só fez carregar o manto de Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás, né? O garoto do profeta, levando, de certo, carregando o livro, carregando a sua capa, carregando seus pertences, e ele permaneceu ali. E eu até comentei no primeiro culto que não tem como eu falar sobre isso e não me lembrar do pastor Sandro, do meu marido, porque desde 2013, quando nós somos chamados, até hoje, ele continua carregando o manto do pastor Luciano. E eu acho isso tão bonito, porque desde sempre ele entendeu que servir ao nosso pastor é uma honra. Independente do que acontecesse, ele continuava ali a servir, a vender os livros, e sempre está no final das ministrações servindo. E hoje, apesar de onde nós estamos e de tudo que nós já vivemos, ele tem contentamento em fazer isso. E Elias fez isso. Ele não tinha, né, a síndrome de ser megalomaníaco, como muitas vezes nós somos. Porque muitas vezes nós temos um chamado, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou Deus falou algo para você no teu coração, e você já quer sair desse lugar. Tipo, aonde Eliseu saiu, e já quer estar no topo. Né? Você já saiu, então hoje aqui, ó, Deus falou hoje com você, e você falou assim, então amanhã você já quer estar lá, né, assim no topo, que todo mundo te conheça, você não enfrenta o processo. E uma outra coisa que Eliseu nos ensinou é o processo. Nós não podemos querer começar as coisas grandes. O pastor Marciano, ele tem uma frase que ela é muito verdadeira, ele fala: tudo que nasce grande é monstro e precisa morrer. Então, nós precisamos começar as coisas pequenas. Nós precisamos ir construindo isso. E Eliseu, ele não se importou de começar apenas servindo ao seu Senhor. De carregando a sua capa. De não ser reconhecido como um discípulo. De não ser reconhecido como um profeta. Então, Eliseu, ele realmente, ele não desprezou os pequenos começos. Muitas vezes nós não olhamos para aquilo que nós estamos fazendo e você pensa assim, mas isso é tão pouco que eu posso fazer, isso é tão pequeno perto daquilo que eu posso viver, eu não quero mais isso. Mas é um processo. Então, ele não desprezou os pequenos começos. E eu fico me pensando muitas vezes, se nós tivéssemos desprezado esse pequeno começo, provavelmente nós não viveríamos o que o Senhor tem preparado para nós como igreja para crescer, para viver. E eu sei que não é só um aspecto de uma casa nova física, mas eu sei que toda mudança traz uma nova estação. E essa mudança que nós vamos viver não afeta só a nós, mas afeta cada um de vocês como membro, como parte disso. Há um novo de Deus que quer ser derramado sobre as nossas vidas. Há uma nova unção, há uma nova autoridade que o Senhor quer derramar sobre nós. E nós precisamos, então, entender que nós não
podemos querer ter essa mania de querer começar grande, de querer começar sempre por cima. Nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho, muitas vezes, ele não é fácil. Muitas vezes as circunstâncias à nossa volta, as circunstâncias adversas, elas querem nos paralisar. E ali, então, agora, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, no versículo 2, a gente pode ver que Eliseu foi tentado a parar muitas vezes. Diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu-lhe Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então aqui a gente vê que muitas vezes Elias desencorajou Eliseu de continuar no caminho. Muitas vezes Elias chegou e falou assim: olha, não continua a caminhada não. Deus chamou a mim, então fica aqui. Mas Eliseu falou: não, tão certo como o Senhor vive, eu irei contigo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não dependia da aprovação de Elias. Ele sabia que Deus o tinha chamado. Mas esse Deus o tinha chamado era a certeza de quando Elias jogou sobre ele o manto. Não foi uma palavra, não foi um sentimento, não foi, eu acho que Deus falou comigo. E ele sabia que aquele que o chamou era poderoso para o levar a viver o que ele tinha, apesar das circunstâncias adversas. Quando nós temos a certeza de que nós temos uma palavra do Senhor, ou quando nós temos a certeza que Deus nos chamou para aquilo, não há o que nos pare. Só que imagina, e eu penso, principalmente aqui nós, mulheres, né? Eu penso que se a minha pastora, Kelly Subirá, chegasse para mim e falasse assim: Leslie, o Senhor me mandou ir ali para Lisboa, mas você fica aqui, tá bem? Não precisa ir comigo, tá? Não quero que você vá junto. Provavelmente eu me fecharia, falaria assim: se a pastora... Aí, às vezes, a gente ainda espiritualiza, né? Não, se a pastora diz que não é para eu ir junto, é porque ela sabe alguma coisa. Mas, se eu sei para o que Deus me chamou, eu me posiciono e falo: não, mas eu quero ir. Eu entendo que vai ser bom para mim. Só que nós, a maioria das vezes, a gente fala assim: não, já não me quer por perto, já está me preterindo, já não sou tão querida por ela, viu? Vou ficar aqui mesmo também, nunca mais vou me oferecer para nada. Porque é assim que, infelizmente, nós, seres humanos, pensamos. Nós esquecemos de quem nos chamou. Nós esquecemos do sentimento quando nós falamos sim. Nós esquecemos do que nós sentimos no nosso interior, quando a paixão nos impulsionou, a paixão por Deus, a glória dele nos impulsionou a dizer sim e a corresponder ao seu chamado. Porque muitas vezes nós achamos, né, que o nosso sim ou o nosso id depende de uma determinada pessoa e depende do tempo que a gente acha que tem que ser. Mas aqui Eliseu nos ensina que, apesar dos desencorajamentos que ele teve, apesar das situações adversas, mesmo que pessoas não o celebrassem, ele não parou. Porque não importava se ele tinha ou não um título de profeta, ou de aprendiz, ou de discípulo, ele perseverou no seu chamado. Porque ele sabia que a hora que fosse oportuna para o Senhor, isso iria acontecer. Não a hora que fosse oportuna para ele. Não a hora que ele achava que seria bom, mas ele sabia que ele precisava enfrentar essas circunstâncias adversas. Outra coisa que Eliseu nos ensina é calar as vozes ao nosso redor. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 5, fala assim: então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça.
respondeu ele. Também eu o sei, calai-vos. Então, veja bem. Eliseu enfrentou isso, não foi só uma, nem duas vezes. Porque aqueles que tinham, sim, o título de profetas, de discípulos dos profetas, eles chegavam para Eliseu e falavam assim, olha, aquele que você serve, você sabe, o Senhor vai o levar. Então, por que você quer continuar essa caminhada? Mas, assim, agora uma interpretação minha. Eu acho que ele chegava e falava assim, Eliseu, quem és tu? O que você acha que tem para você? Se quem você serve vai embora, e você não é discípulo, você não é profeta, por que você continua? E ele falava, eu sei, calem-se. Porque ele não queria ouvir as vozes ao redor. Quantas vezes nós deixamos com que as vozes das dificuldades, com as vozes de outras pessoas, calem aquilo que nós temos dentro de nós? Sabe? Deus não precisa de mim e de você. Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa da nossa mão, Deus não precisa do nosso coração, mas nós temos um Deus que escolheu precisar de mim e de você. Ele escolheu precisar da tua mão. Ele escolheu com que o reino dele nessa terra fosse edificado através de você. E quando nós entendemos esse chamado, não há o que nos paralise, ou não deveria haver o que nos paralisasse. Nós não deveríamos deixar com que as oposições que sofremos nos parassem. Nós não deveríamos permitir que as circunstâncias ao nosso redor nos parem. Nós não deveríamos, permitir que realmente o processo nos pare. Nós entendemos aqui, nós podemos ver que ele sabia, Eliseu tinha a certeza de que se ele permanecesse fiel, se ele perseverasse no sim que ele deu para o profeta lá atrás, ele sabia que uma hora ele colheria aquilo. Mas ele não estava esperando reconhecimento de ninguém, porque ele sabia que quem o tinha chamado era o Senhor. E ali, no capítulo 2, a partir do versículo 11, 2 Reis 2:11, a gente pode ver o que aconteceu por Eliseu ter permanecido ou ter perseverado no sim. 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes, e então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomando o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhes disseram, eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixa-nos ir, e aí continua então a história. Então veja bem, aqueles mesmos profetas, aqueles mesmos discípulos, que falavam para ele, ei, seu mestre vai morrer, você não tem nada para você, além do Jordão. Fica aqui. Eles viram quando o Senhor
repousou sobre a vida de Eliseu. E ele, então, pegou o manto que era do profeta Elias, feriu as águas e as águas se abriram. E eles reconheceram a autoridade da vida de Eliseu e se prostraram diante dele. E isso, queridos, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso daqui, falo, uau, ele viu Elias sendo levado para os céus, em carros de fogo, com carruagens de fogo. Eu fico, meu Deus, eu queria estar nesse lugar. E depois ainda, ele veio e Deus repousou sobre ele. E ele pegou o manto e aquilo que Eliseu, porque Eliseu, ele nunca teve a oportunidade, aqui na Bíblia, de Elias falar, ei, o que você quer? O que você espera do ministério? Né? Mas nesse dia que ele estava prestes a subir ao céu, ele falou, Eliseu, tá, de tanto que você me persegue, de tanto que você anda comigo, e não teve o que te fez existir, diz para mim o que você quer que eu faça. E aí Eliseu, sabiamente, ele podia ter pedido tantas coisas, mas sabiamente ele pediu, eu quero porção dobrada. E aí Elias, mais uma vez, falou, se você vê eu subindo ao céu, isso vai te acontecer. Se você não vê, esquece. E Deus foi fiel a Eliseu. Deus foi fiel ao chamado de Eliseu. Então, queridos, nessa manhã, realmente, o que Deus falou no meu coração para trazer para vocês é que muitas vezes nós temos um sim dentro de nós. Nós correspondemos àquilo que Deus realmente nos falou, mas muitas vezes nós esquecemos do dia em que nós falamos esse sim. Nós esquecemos do sentimento, da glória do Senhor que tocou nos nossos corações para que nós realmente nos posicionarmos. E talvez durante esse caminho, a paixão ou o entendimento do teu chamado, do teu sim, se perdeu no meio do caminho. Talvez ele se perdeu por circunstâncias adversas. Talvez ele se perdeu porque você cansou de levar o manto de alguém. Talvez ele se perdeu porque as vozes ao teu redor, elas não se calaram. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, nós é que não deixamos as vozes contrárias se calarem, porque nós não temos a certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque nós acabamos titubeando entre aquilo que o Senhor falou e o que eu acho que o Senhor falou. Talvez nessa manhã você tenha perdido a glória, porque quando o Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar, o templo, ele foi levado, porque quem hoje carrega a presença de Deus, somos nós. Deus tem que estar dentro de mim e de você. É claro que o Senhor se manifesta numa reunião como essa, como nós pudemos ver aqui durante o louvor, uma manifestação, uma pequena faísca daquilo que nós teremos no céu. Mas o reino de Deus está dentro de nós, a vida dele, a presença dele está dentro de nós. E talvez essa manhã você perdeu esse sentimento da glória, do peso da presença de Deus quando você falou sim. O que será que tem te impedido de continuar com aquela chama acesa? O que será que tem nos impedido de viver o que Deus tem nos chamado para fazer? A Bíblia fala que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. E isso não é um chamado específico para mim ou para quem tem um chamado para tempo integral. Isso é para todos nós que um dia dissermos sim para Jesus. Talvez nessa manhã você esteja lembrando do dia que você falou sim. E muitas vezes Deus nos pede tantas coisas. Muitas vezes Deus nos pede para um posicionamento diferente daqueles que a gente acha que é o correto. Muitas vezes Deus pede para você se separar. Para você ser uma pessoa que vai na contramão desse mundo.
Quando nós aceitamos a Jesus, quando nosso Senhor e Salvador, quando nós somos jovens, Deus nos pede para que a gente seja separado, para que a gente não ande como o mundo dita, para que os jovens não se deem em bebida, não se deem a relações sexuais antes do casamento, para que tenham uma vestimenta adequada. Quantas coisas nós precisamos dizer não para dizer sim para Deus? E às vezes nós falamos sim e o tempo vai passando e nós vamos carregando e nós vamos vendo que a oposição, elas são muitas. Nós vamos vendo que as circunstâncias, elas são muitas. E nós deixamos de olhar para aquele que verdadeiramente nos chamou. Nós deixamos de perseverar naquilo que realmente nos importa. Quantos amigos missionários eu tenho, quantas pessoas eu conheço que foram fazer algo, ou que foram fazer uma escola, ou que tiraram um tempo, foram fazer teologia, e quando voltam deste lugar, chegam na igreja, e aí fala assim, o que eu preciso fazer então, pastor, eu estou aqui. Olha, a gente precisa que você limpe o banheiro. Olha, a gente precisa que você ajude a recolher o lixo. A gente precisa que você ajude a empilhar cadeiras. E aí fala assim, não, mas não é isso para que Deus me chamou. Deus me chamou para ser pastor, missionário. Aí eu vou 1, 2 vezes lá, 3, na terceira eu canso. Não entendemos que para nós chegarmos naquele lugar onde Deus tem para mim e para você, há um processo. Há uma sala de espera. Quando nós estamos no médico e você fica lá esperando o médico 1 hora, 2 horas, você não levanta. Muitas vezes nós não levantamos e batemos na mesa, sei lá onde, e falamos assim, eu não vou mais esperar esse médico, eu vou embora. Você permanece, sabe por quê? Porque você precisa daquela consulta. Você precisa do que aquele especialista vai te dizer. Só que no processo da vida com o Senhor, muitas vezes, a gente não permanece. A gente não persevera porque nós queremos que as coisas caminhem numa velocidade maior do que Deus quer nos fazer. Agora eu fico pensando se Eliseu realmente, ele não tivesse enfrentado com ousadia a resistência de Elias, a resistência dos discípulos, dos profetas, se ele realmente não tivesse enfrentado a falta de oportunidade que lhe foi dada, aliás, ele não teve oportunidade. E ele enfrentou isso. Ele enfrentou a oposição. Então, nós precisamos entender que para que nós possamos alcançar o sim, o chamado, aquilo que nos motiva. E foi o que eu comecei a dizer essa manhã. Querido, você não vem aqui na igreja do Senhor para ver alguém. Você vem aqui por causa de Jesus. Porque um dia, um dia a paixão do Senhor te impulsionou para você deixar tudo para trás e estar com Ele. E essa paixão, essa glória, essa presença que a gente sente no dia que nós falamos sim, é o que nós precisamos sentir todos os dias da nossa vida. E isso precisa nos mover a viver aquilo que Deus quer para nós. Isso precisa nos mover a enfrentar os processos. E isso precisa realmente nos mover a entender quando alguém com uma autoridade maior chega para nós e fala, olha, isso aqui você precisa consertar. Isso aqui você precisa cuidar. Isso aqui porque são processos que nós precisamos passar. É a espera, enquanto nós esperamos para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, há um tempo de espera, e nesse tempo de espera nós precisamos enfrentar os processos. E nós precisamos aprender com a vida de Eliseu, como nós vamos nos portar. Como nós vamos nos portar. Talvez Eliseu tinha inúmeros motivos, desde lá do começo, quando ele precisou correr atrás do profeta. O profeta não ficou esperando. E aí, querido, o que você acha dessa proposta que eu te fiz? Porque ele nem fez proposta. Mas Eliseu entendeu e ele correu atrás daquilo que ele acreditava. A glória, a graça de Deus era tão grande dentro de Eliseu que ele não deixou aquilo escapar. E depois, quando o próprio Elias se opunha a ele, ele falava assim, não,
não é você, foi Deus, então eu vou continuar firme. Enquanto os outros falavam para ele, a palavra falava, cala a boca, cala-se, cale-se, cale-se porque eu sei quem me chamou. Cale-se, porque eu sei que eu preciso enfrentar a oposição, os processos para que eu possa viver o cumprimento do chamado de Deus para a minha vida. E então Eliseu realmente ele fez e sabe, queridos, nós precisamos entender que durante a nossa caminhada com Deus, durante a nossa caminhada cristã, se nós não tivermos processos, se nós não tivermos oposições, nós não vamos atingir a maturidade para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eliseu precisou passar por tudo isso. Talvez Elias estivesse provando o coração de Eliseu. E ele foi aprovado no final. O Senhor fala na sua palavra que Ele é quem sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito e ao nosso futuro. E que são pensamentos de paz e não de mal. Então, quando nós cremos nisso, nós não precisamos temer. Nós não precisamos nos prender com as coisas desse mundo e deixar assim, mas eu queria tanto fazer mais para Deus, eu queria fazer tanto mais pela igreja, mas eu não consigo, sabe? Porque meu trabalho não permite, porque eu tenho filho, porque... Queridos, para um Deus que escolheu precisar de você, não há desculpa. Não existe desculpa. Quando nós entendemos que o Senhor é que nos chamou e o manto dele está sobre as nossas vidas, nós não precisamos ter medo do amanhã. Mas quando nós realmente falamos, Senhor, eu estou disposto de todo o coração a te obedecer, a passar pelos processos, a passar pelas oposições para viver o teu destino profético para a minha vida, eu vou permanecer, eu vou perseverar até o fim. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas muitas vezes nós precisamos olhar para trás e procurar o sentimento que nos trouxe até aqui. Muitas vezes nós precisamos olhar para trás e procurar, falar, Deus, o que me moveu até aqui? O que me move estar aqui hoje? O que me move foi o teu amor por mim, Senhor, foi uma glória, a graça, a autoridade da tua vida que um dia eu experimentei. Foi o toque do teu Espírito Santo que um dia eu experimentei sobre mim. Aonde eu perdi? Aonde eu perdi isso? Porque quando nós temos a paixão pelo chamado do Senhor, quando nós entendemos que Ele nos chamou, nós não somos paralisados por essas coisas. Nós permanecemos enfrentando as oposições, os processos, porque isso vai nos levar a viver o que o Senhor tem para nós. Talvez nessa manhã você escondeu ou guardou numa gaveta, bem lá no fundo, aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Talvez você saiu lá da sua terra, lá da sua parentela, para viver algo que o Senhor falou, e você se perdeu no meio do caminho. Talvez Deus tenha te chamado para algo, e você tenha andado por alguns caminhos aonde você acha que está certo, mas você não vê as coisas avançarem. Talvez nessa manhã o Senhor realmente esteja querendo falar, olha, eu estou aqui porque eu quero, eu desejo o teu coração mais do que tudo. Eu desejo que aquele sentimento que você sentiu no dia que você disse sim, ele permaneça todos os dias. Quando nós cantamos aqui dia e noite sem cessar, dia e noite, que a nossa adoração suba até o Senhor como um incenso agradável, como um aroma agradável ao Senhor, isso é todos os dias. Permanecer e perseverar no chamado, no sim que você deu para o Senhor.
Eu gostaria já de chamar os músicos para nós termos um tempo aqui. Sabe, queridos, nesse tempo que nós estamos a viver, realmente de uma nova estação para essa igreja, eu sei que o Senhor tem uma nova estação para cada um de vocês. Eu não acredito e eu não creio, né, em coincidência. Se você está aqui nesses dias, é porque o Senhor te chamou para estar aqui nesses dias. É porque o Senhor preparou para nós algo extraordinário. O Senhor, Ele tem uma obra muito grande a fazer e Ele conta comigo e com você. Ele conta com os nossos corações. Ele conta com o nosso sim para Ele, naquilo que Ele nos chamou. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de você ter um negócio, ser um profissional bem-sucedido em alguma área, e o Senhor te coloca pessoas para que você possa falar do amor dEle, para que você possa fazer a diferença no amor dEle. E algumas vezes a gente se deixa, né? A gente se deixa ser influenciados, ao invés de sermos influenciadores. E eu creio nesses dias que o Senhor, Ele quer derramar sobre nós novamente a presença dEle no dia que nós dissemos sim para Ele. No dia que nós encontramos o Senhor pela primeira vez. Ele quer reacender em nós a paixão de sermos chamados filhos de Deus. Eu gostaria, então, que você pudesse colocar de pé nessa manhã.